Olá, amigos, que bom que você está conosco, nos acompanhando aqui no canal Intimidade com Deus. Eu sou o pastor Jeconias Lisboa e a palavra de hoje é o preço do pecado. O preço do pecado. O texto está em Romanos, capítulo 6, versos 22 a 23. É muito legal ter você com a gente, saber que você nos acompanha é algo de importância muito grande para as nossas vidas, para todos nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que você tenha um tempo de bênção na presença do Todo-Poderoso. Nós vamos hoje versar sobre este texto. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amados, falar sobre a questão, falar sobre o pecado, falar sobre essa vida diante de Deus, deixa eu dar uma arrumada aqui que está meio desarrumado, obrigado. Falar sobre essa questão do pecado, e viver uma vida de pecado e de ser liberto dele, Deus sempre desejou nos libertar. Deus deseja libertar seus filhos. Ele sempre falou, ele sempre nos orientou, ele sempre usou os profetas para nos dizer, para nos mostrar o caminho, para nos dar a direção correta para você viver andando segundo a sua vontade. Mas é comum o povo zombam da mensagem, zombam dos profetas, zombam dos pregadores, zombam da palavra, zombam até de Deus. O povo não tem o temor de Deus, falta-lhes o temor. Mas Deus é poderoso para nos conceder a vitória da sua presença. Ele está sempre pronto, ainda buscando você, ainda te amando, ainda cuidando da tua vida. Deus é tão espetacular que Ele cuida da gente. O homem zomba de Deus, o homem o despreza, o homem não aceita, o homem não acredita, e Ele ainda cuida, ainda é o nosso cuidador, ainda está para nos dar vitória. Ele está sempre pronto. Deus sempre está pronto a atender a petição do seu povo, mas também está pronto a fazer justiça. Ele atende a petição, Ele também é justo, Ele atua com justiça sobre nós, Ele atua sobre nossas vidas, Ele nos conhece e Ele sabe corretamente como atuar sobre nós. Com o povo, como eles estavam na zombaria e a palavra do Senhor que nos havia sido entregue estava sendo dada a eles, Então, a Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 36, versos 15 e 16, o Senhor Deus de seus pais falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio havia para dar jeito a uma geração. Irmãos, quando a situação chega a um ponto que não tem jeito, Deus ele está sempre pronto a nos abençoar, Ele deseja nos abençoar. Mas chega um momento que a situação está bem crítica, e quando a situação está crítica, aí é como se não houvesse jeito. Não houve, não tinha remédio, não havia remédio que houvesse para aquele povo, porque eles zombavam, eles escarneciam, desprezavam, injuriavam a palavra, deixavam de lado. Deus está falando e eles não atendem. Deus, ele é muito triste pensar que uma nação podia renegar tanto a palavra de Deus como aquela nação, como Judá, como Israel, como o povo
os nossos antepassados que viram Jesus fazendo milagres, eles presenciaram o Senhor e ainda assim havia zombaria, havia dúvida, havia escárnio, o povo estava distanciado de Deus. Deus, ele é uma situação bastante triste, muito triste mesmo, né? A Bíblia fala sobre essa questão lá em 2 Reis, capítulo 23, versos 26 e 27, que diz o seguinte: todavia o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira, com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor: rejeitarei esta cidade de Jerusalém, que escolhi, como também a casa que disse, estará ali meu nome. O Senhor chegou a dizer que rejeitaria a nação, a cidade. Ele rejeitaria por causa da zombaria. Às vezes achamos que Deus é justo, que Deus ele vai agir sempre na bondade dele. Ele age na bondade, porque a justiça de Deus é a bondade dele. Na bondade do Senhor está a justiça dele também. Então ele vai agir. Deus não corrige o povo sem antes alertá-lo. Quando ele vai nos corrigir, ele nos alerta. Ele sempre nos diz para ouvirmos atentamente o que ele fala, para não errarmos, para não entrarmos no erro, né? Ele está sempre falando, mas o homem em si, na sua capacidade de pecar, endurece o coração e não entende, não percebe. Quando Deus fala, não percebe o tratamento de Deus. O homem está sempre, ele está sempre zombando, está sempre tentando fugir da realidade de Deus. Mas ninguém pode fugir de Deus. Não pode. Não pode fugir da realidade dele. Porque o Senhor, ele não se demoveu, ele não esqueceu. Ele viu que aquele povo estava pecando, estava zombando dele, e ele usou de justiça com aquele povo, né? Ele age, ele fala, ele nos alerta. Amós capítulo 4, versos 11 e 12, diz o seguinte: subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque assim te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. Irmãos, Deus está falando, Deus está agindo, Deus está nos orientando, Deus está chamando a atenção, Deus está tentando fazer com que nós ouçamos a sua voz, ouçamos sua palavra, entendamos a mensagem, para não cairmos em tentação. É preciso pensar em Deus, é preciso correr aos pés dele e viver como ele, e entender que ele é poderoso e ele nos concede vitória. Meus queridos, amigos, irmãos, Deus está dando-nos uma oportunidade para encontrar com ele. Deus está dando a você, meu querido, que está nos seguindo, que está nos assistindo, que está nos vendo, uma oportunidade. Deus está dando mais uma oportunidade a você. Deus está dizendo a você, hoje é o dia aceitável, é o dia que você precisa entender, você precisa correr, se agarrar e naquele dia fazer a sua decisão. A Bíblia diz em Lucas 15, 18, levantar-me-ei, como disse o pródigo, aquele jovem, distante do pai, distante da casa, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, vou dizer-lhe, pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno que me chame de filho, me trata como um dos teus jornaleiros. Amados, amigos, como é que você quer ser tratado pelo Senhor? Eu quero ser tratado como filho. Eu não quero ser tratado como jornaleiro.
Quero que Ele me trate como filho, que Ele me receba como filho e me abençoe. Que Ele te abençoe neste dia. Que a graça do Senhor, o amor de Deus, a comunhão, o poder e a consolação do Santo Espírito caia sobre cada um de nós, agora e para sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais uma reflexão da palavra do Senhor.